Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. É realmente sempre um prazer estar aqui e compartilhar de todas estas bênçãos, né, com os irmãos. Rever irmãos queridos que a gente ama de montão e de longo tempo. E é bom estar aqui na casa do Senhor. Podem assentar-se, por favor. A gente tem ouvido muito falar sobre o atual governo. Acho que é a notícia do momento, né? Todo momento a gente tem algo novo no nosso governo, né? Na maioria das vezes, coisas que são desagradáveis. Mas eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra e dizer que nós estamos todos no mesmo barco. Fala para o teu irmão, nós estamos... Claro que nós vamos ver que nós temos... Está em nós. Abra comigo Jonas, no capítulo 1. A passagem que nós vamos falar de um barquinho aqui também. Vou fazer a leitura, se você puder acompanhar. O chamado e fuga de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filhos de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Versículo 8. Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por esta calamidade. Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçavam ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós te suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. E o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. E eu pergunto à igreja: por que será que Jonas não queria
fazer aquilo que o Senhor havia mandado. Ele havia mandado Jonas pregar a um povo corrupto, a um povo pecador, que tinha chegado como um cheiro já fedido diante de Deus, o que aquele povo fazia. E o Senhor ordenou que Jonas fosse pregar naquela cidade. Mas aí a gente pode ver no capítulo 4 o motivo pelo qual Jonas não queria ir pregar naquela cidade. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo e muito paciente. Porque quando Jonas, depois de ser provado, voltou e pregou realmente, fez realmente o trabalho que o Senhor tinha colocado nas mãos dele, o povo se arrependeu. Se arrependeu do que eles estavam fazendo. E o Senhor perdoou. E aí Jonas disse: tá vendo? Por isso que eu não queria ir, porque eu sabia que o Senhor ia perdoar aquele povo. Aquele povo não merece ser perdoado. E eu sabia que o Senhor ia acabar perdoando. É isso que nós lemos aqui no capítulo 4. Por isso que eu não queria ir lá. E depois o Senhor o prova novamente com uma árvore, uma boboreira. Você pode terminar de ler o capítulo 4 na sua casa de Jonas. Mas Jonas, ele não queria ir para lá porque ele sabia que ele ia pregar. Olha só, ele sabia que ele ia pregar arrependimento naquele povo. Aquele povo ia se arrepender e Deus ia perdoar. Porque às vezes nós somos assim como Jonas. A gente acha: como que aquele ali fala agora que é de Deus e quer ser perdoado? Muitas vezes o nosso linguajar, o nosso falar é: depois que vai para a cadeia, fala que é de Deus. Olha como nós julgamos. E Jonas já tinha julgado o povo. E já tinha condenado o povo. Por isso que ele não queria ir para aquela cidade. E muitas vezes nós nos encontramos como Jonas. Às vezes a gente está ansiando pela volta do Senhor. E eu creio que esse é um momento que está próximo. Mas, irmãos, a gente tem que se aperceber que, nos apercebermos que quanto mais a gente quer a volta do Senhor, mais pessoas vão ficar para trás. Por quê? Porque enquanto a igreja do Senhor está aqui na terra, o Espírito Santo está aqui para convencer o homem do pecado. Enquanto a igreja prega, o Espírito Santo convence o homem do pecado. Mas quando a igreja for tirada, o Espírito Santo será tirado, porque o Espírito Santo está aqui por causa da igreja de Cristo. E então não haverá mais salvação. E você pode imaginar, se Jesus voltasse para nós hoje, nos buscasse hoje, quantas pessoas que você conhece queriam ficar aqui e passar pela grande tribulação? Muitas, não é? Algumas talvez você fale: é verdade, né? Eu gostaria muito de ver aquela. Mas aquela outra, sempre falei para ela sobre Jesus, nunca quis. Como é que fica? Será que a gente tem tratado assim as coisas do Senhor? Como Jonas? No último momento, aquela pessoa que mais te afrontava, mais ia contra as tuas palavras, ela recebe Jesus, aceita Jesus. Será que você vai falar assim: glória a Deus, essa pessoa está livre do juízo de Deus? Ou você vai dizer: puxa, que bom que ela aceitou a Cristo, que ela vai ter essa chance de morar no céu comigo. Porque muitas vezes nós somos muitos julgadores e vamos além do julgamento, nós condenamos, como fez Jonas. Mas se nós, pelo menos como Jonas, nos voltarmos para Deus e realizarmos o que Ele colocou nas nossas mãos, enquanto é dia, porque virá a noite em que ninguém poderá trabalhar. Então hoje é o tempo de nós sairmos mesmo de dentro dos templos e falar do amor de Deus, falar com palavras, falar com atitudes,
com gestos, com ajuda, com acolhimento, trazendo pessoas para, quem sabe, comungar com a gente dentro de casa, comer um belo arroz e feijão. Isso faz parte, meu irmão. Tudo isso faz parte. Aquela pessoa que não quer saber de Jesus, ela não convida para ir. Não, convida ela para ir na tua casa. Você não vai precisar falar muita coisa. Ela vai ver o amor de Deus na tua vida. Uma coisa importante que nós temos deixado de lado nos dias de hoje é estar à mesa uns com os outros. Quantas vezes, se você parar um pouquinho para pensar e pensar nas histórias bíblicas, Jesus estava à mesa com as pessoas. Ele disse: se você abrir a porta hoje mesmo, eu vou cear com você. Desce, Zaqueu, que hoje eu vou pousar na tua casa. Vai comer com ele, vai dormir lá na casa dele, descansar na casa dele. E hoje as nossas famílias já não fazem muito mais isso. Por causa da correria do dia a dia, cada um almoça num horário. Quando almoça em casa? Até os domingos, às vezes é difícil nós nos reunirmos para comer juntos, para ter comunhão, que é comer juntos. Aqui nós temos comunhão porque nós comemos juntos da palavra de Deus. Está faltando muito isso nos nossos dias. E nós temos perdido essa comunhão com a nossa família, perdido essa comunhão com os nossos irmãos, que é importante. Não dá para ser no almoço? Marca um café da manhã, vem aqui em casa tomar um café da manhã. Eu gosto tanto de fazer isso, irmãos. Enquanto estamos aqui na terra, nós somos a resistência contra as hostes da maldade, contra o agir desgovernado da besta. Somos nós. Olha a responsabilidade que nós temos como igreja. Abra comigo 2 Tessalonicenses capítulo 2. Segunda carta aos Tessalonicenses capítulo 2. A partir 2 versículos 6 e 7. E agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. O Espírito de Deus tem barrado as ações do inimigo, para que ele não governe ainda. E por que o Espírito Santo está aqui? Porque a igreja do Senhor está aqui. É nossa responsabilidade. Nós não podemos abandonar o barco e viver um outro sistema, porque nós vivemos no sistema do Brasil. Nós temos mesmo que orar. Se for preciso trocar, que o Senhor mova mesmo e troque. Mas que o Senhor possa movimentar o que é o querer dele sobre a nossa nação. E não a gente sair do barco, não quero nem saber o que vai acontecer, eu estou aqui, se Jesus voltar hoje. Não, não é assim. Nós temos responsabilidade. A Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, povo de Deus, se humilhar, orar, se desviar dos seus maus caminhos, se buscar a minha face, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ora, depende de quem essa terra ser curada? O Brasil ser restaurado? De nós, da igreja de Cristo. E a gente às vezes está vivendo a nossa vida. Tá bom, não está muito bem, mas estou conseguindo, está dando certo, eu estou dando o meu dízimo, o Senhor tem me honrado, está tudo legal. Está mesmo? E essa multidão que depende de nós, da nossa oração, depende da igreja para ser salvos. Eles queriam pregar o evangelho, mas Deus disse: não, isso é um privilégio dos meus filhos. E nós muitas vezes ficamos fechados no nosso mundo, num pequeno barquinho, longe do grande barco. Depende de nós. Eu gosto sempre de ler a palavra de Deus,
Para você ver que é bíblico o que eu estou dizendo. Eu não estou falando de mim. É palavra de Deus. Se formos tirados dessa terra, seria maravilhoso para a gente que o Senhor nos levasse hoje. Nos sugasse, como diz a palavra. Mas seria maravilhoso para nós. E onde está o amor de Deus em nós, que não pensa nos que vão aqui ficar? Amém? Deixa o Senhor derramar esse amor na tua vida nesta noite. Vamos pedir que Ele derrame esse amor, que a gente possa amar como Ele ama. Muita gente fala, esse negócio de volta de Jesus, eu já ouvi, ó. Minha avó, quando eu era pequenininha, eu já ouvi ela falar isso, que Jesus está às portas, que Ele vai voltar. E zombam. Você ainda acredita nisso? Eu acredito, porque eu acredito que a demora, que muitas vezes para nós está demorando, a gente acha que é logo, que quando a gente quer. A demora é devido à misericórdia do nosso Deus. Ele quer que mais pessoas se acheguem a Ele. Mas haverá um tempo em que o Senhor vai colocar um ponto final nesta terra. E virá o reinado daquele que é o iníquo. E então eu não quero estar aqui mais. Quantos querem ver a igreja subir? Estão espertos. Só um pouquinho que levantou a mão. Eu não quero ver, eu quero subir. Amém? Ficar só olhando não dá, né? Devido a esse amor tão grande do nosso Deus, Ele vai empurrando para frente, vamos dizer assim, a sua volta. E é nisso que eu quero deixar bem claro com você, só para você pensar nisso. O Senhor está dando chance, não é só para eles se salvarem, mas para a gente se arrepender e buscar outras vidas, irmãos. E esse é um trabalho excelente, que às vezes você está trabalhando e nem está sabendo, com uma atitude agradável, com uma ajuda, com os trabalhos que a igreja faz trabalhos, sim, para ter comunhão, porque nós precisamos, quanto mais a gente estiver junto, mais comunhão nós temos, porque comunhão tem que estar junto para ter comunhão, mas não é só isso. Eu lembro de uma vez que eu contei em alguma pregação, não sei se eu cheguei a falar aqui com vocês, de um engenheiro suíço que inventou o velcro. Todo mundo conhece o velcro, né? Aquele barulhinho. Ele estava, na verdade, ele viu uma mosca grande e ficou impressionado e queria saber mais sobre essa mosca. E foi atrás dela num campo tentar encontrar a tal da mosca para ele analisar a mosca. E ele não encontrou a mosca. Só que ele voltou com a calça cheia de carrapicho. Todo mundo sabe o que é carrapicho aqui, né? Ficar todo tirando um por um. E aí ele falou, já que eu não encontrei a mosca, vou ver o que é isso aqui que grudou na minha calça, aqui nas minhas meias, né? Que inclusive acabou, ele dizia, acabou com as minhas meias, porque cada puxão que eu dava vinha uma fibra da meia e... um ganchinho. Por isso que quando você passa por ele, ele agarra na fibra da sua roupa, da sua meia, da roupa que você estiver. Ele agarra. É um ganchinho. E aí ele foi analisando e vou fazer um fecho com isso aí. Imagina no teatro, né? Sem isso, todo mundo tendo que abotoar correndo. Não, no teatro tudo velcro, né? Tira rápido, já está com outra roupa, já põe a outra. O velcro é muito rápido. E ele inventou o velcro. Ele viu que se ele tivesse um lado que tivesse ganchinhos e um outro macio que pudesse enganchar, ele poderia fazer um fecho. E inventou o fecho com o velcro. O velcro, inclusive, a palavra velcro vem de velours, em francês, veludo, que é a parte macia, e o cro de crochê, que são ganchos, né? Quem faz crochê sabe que é tudo cheio de gancho, por isso que chama crochê.
Então ele inventou o velcro, colocou esse nome, velcro. Juntar o veludo com o crochê, com o laço, eu faço velcro. Inventou o velcro e ganhou horrores com a invenção dele. Foi muito importante. Isso foi em 1940, 41. Faz muito tempo que o velcro foi inventado. E analisando o velcro, trazendo para a nossa palavra, a gente pode ver que na igreja, muitas vezes, tem um monte de veludinho. Pessoas amáveis. Mas tem aquelas que chegam, que por vezes estão cansadas do mundo. E vêm com aquela ponta já, vier o espeto. Mas aí o que acontece? Espetou no veludinho e grudou. Se todo mundo fosse veludo, se todo mundo fosse gancho, não ia aderir. Então nós temos essa diversidade dentro da igreja. Mas não é para o mal da igreja. É para unir. É para completar. Amém, queridos? Aí, vamos lá. Todos nós somos tratados para um dia sermos todos veludos. Quando formos todos veludos aqui dentro, Deus vai mandar um monte de gancho para cá. Vai. Não é? Vai. Então nós devemos crescer espiritualmente, sermos mais amáveis, termos essa paixão pelas almas. Às vezes a gente quer pegar o irmão e torcer o pescoço, mas na verdade ele não precisa de você, será? Porque ninguém é mal-humorado de graça, por exemplo. Às vezes eu estou mal-humorado, eu estou passando por algum problema. E acontece isso, ou não, ou só comigo, só. Ou lá na igreja do Japão, como o pessoal fala, né? Acontece. Mas aí se a gente encontrar outro ganchinho, não vai dar certo. Mas se a gente encontrar um veludinho, eu dou graças a Deus pelo meu veludinho aqui, ó. É um veludinho ali. Porque eu sou um pouco ganchinho, né? Mas não é verdade, irmãos? Já disse alguém que dois bicudos não se beijam. Então alguém tem que estar, né? Pelo menos em alguns momentos, acessível. Quantos de nós somos inacessíveis? Eu não quero ter comunhão com aquele irmão, porque dá muita fofoca, dá muito... Não, isso é crescimento. Nós estamos lidando com pessoas, não com robôs. Fosse tudo robozinho aqui, a gente programava. Senta, levanta, ouve, tchau, vai embora. Mas não é. Nós somos pessoas que fazemos escolhas. Escolha hoje ter o amor maior na tua vida. Viver esse amor maior, o amor de Cristo. Aí a gente vai para um outro versículo na Bíblia, na palavra de Deus, em Marcos capítulo 4. E aprende o que é estar no barco e fazer a diferença. Não ser o estrupício, como Jonas. Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe por que Jesus pôde repreender ali naquele momento a tempestade? Porque ele estava debaixo do chamado dele. Ele estava dentro do que o Senhor Deus estabeleceu para a vida dele. Ao contrário de Jonas, que estava fora do ministério que o Senhor tinha dado para ele.
Você pode perceber que quando a gente está fora do que o Senhor já colocou nas nossas mãos, falta fé, paciência, o medo toma conta da gente, o medo do que vai ser, como vai ser daqui para frente, vai faltar alimento, vai ser muito caro, será que eu vou ter meu emprego? Irmãos, se nós estivermos debaixo do chamado do Senhor, realizando aquilo que Ele colocou nas nossas mãos, nós podemos descansar e repreender a tempestade. Jonas não ia nunca repreender aquela tempestade, porque Deus mandou ele para cá, ele estava indo para cá, ele não ia conseguir nada. Por isso que ele falou: olha gente, é melhor vocês me lançarem no mar, que aí vai ficar tudo certo. Percebe quando a gente está fora daquilo que Deus estabeleceu para nós como igreja? O medo toma conta da gente. Vamos pregar o Evangelho enquanto é dia. Eu li um texto, peguei um trecho de algo que a Joyce Meyer escreveu. Ela disse: você não pode repreender as tempestades em sua vida se tiver uma tempestade dentro de você. E era assim que estava Jonas. Ai, Deus me mandou para lá, mas não vou, não. Ai, para mim pregar o Evangelho é muito difícil, eu não consigo. Meu irmão, se coloque na brecha simplesmente. Quem fala por você, quem dá ousadia por você é o Espírito Santo de Deus. Ele tem esse compromisso conosco. É por isso que Ele está aqui, para nos ensinar, para nos mostrar como é que faz, como é que se povoa o céu. Em Lucas capítulo 11, a partir do versículo 29, nos diz assim: aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para esta geração. Versículo 31, a rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui quem é maior que Salomão. 32, os homens de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui quem é maior do que Jonas. Nós vemos aqui a rainha de Sabá, que ouvia falar que Salomão era um homem abençoado, que Salomão estava fazendo grandes coisas por sabedoria tremenda que havia na vida dele, porém ela precisou ir até lá para comprovar tudo isso. Ela não acreditava no que as pessoas falavam de Salomão. E ela era da parte sul, como nós vemos aqui. Creio eu que ela fazia parte das Arábias, nossa, hoje. Das partes mais baixas, abaixo de Jerusalém. Ela provavelmente era seguidora de outros deuses. Mas quando ela chegou até Salomão, isso aí você pode ver em 1 Reis 10. Quando ela chegou na cidade de Salomão, inclusive ela levou muita coisa, que ela falou: isso aí que eles estão falando é papo furado. Eu vou até levar o que eu tenho lá para ele, porque não deve ser verdade que ele é um homem tão rico e tão sábio assim. E quando ela chegou lá e viu com os próprios olhos dela, e que se apresentou na frente de Salomão, viu a sabedoria daquele homem, ela reconhece quem é o Deus de Salomão. Ela diz assim: olha, o que me falaram não é nem metade do que eu estou vendo aqui. Como esse teu Deus é poderoso. E a Bíblia diz aqui agora que quando perguntaram para Jesus qual o sinal de quando será a volta, ele diz assim: olha, vocês são uma geração perversa, e a única coisa que eu tenho para falar para vocês é o sinal do profeta Jonas. Assim como ele passou 3 dias lá 3 noites no ventre da baleia, eu vou estar no ventre da terra, e depois vou me manifestar como Jesus o rei. E eu quero dizer mais para vocês, geração perversa. Ele dizia assim para aquele povo:
que estavam ali só para tentá-lo, só para tentar pegá-lo em algum ponto que pudesse condená-lo. Ele dizia assim: eu quero dizer para vocês que aquela geração de Nínive, eles virão para condenar vocês. É um sinal de que aquela geração que Jonas pregou se salvou. E diz ainda que a rainha do sul, que é essa rainha de Sabá, virá também para condenar vocês, algo que ela também viu do Senhor e foi salva. Eles irão comigo para condenar vocês, se vocês querem saber, porque eles se achavam muito religiosos, aqueles que acham que só eles fazem o que é certo. E quantos pecados foi encontrado no meio daquele povo? E aqueles que se arrependeram, como foi o povo de Nínive, a rainha de Sabá, que reconheceu a soberania do nosso Deus. Nós vemos aqui que há salvação e que vão estar juntos julgando todas as nações, assim como eu e você. Quando formos levados para o Senhor, vamos julgar as nações. E já pensou? Ir para lá gente que não tem esse amor de Deus e fala assim: ah não, aquela ali eu quero, vai para o inferno, puxa. Nós temos que julgar com o amor de Deus, amém, queridos? Hoje não é dado para nós o julgamento, mas haverá um dia em que nós vamos sim olhar para as nações. E a Bíblia diz que pessoas que você nem imagina, que você pensa que não houve um arrependimento genuíno, essas pessoas vão estar lá, no grande dia, no grande juízo final, do lado do Senhor, junto com Jesus. Romanos 13, capítulo 11, eu já estou terminando. Romanos capítulo 13, versículo 11, vou ler 3 versículos. Novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira alguma. Ao contrário, por causa da transgressão deles veio a salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Está falando aqui do povo de Israel. A Bíblia, ela tem vamos dizer, uma ordem dizendo que nós oremos pela paz de Israel. E a gente tem visto nos dias de hoje cristãos contra Israel. Eles rejeitaram a Cristo, mas nós podemos dizer glória a Deus que eles rejeitaram, porque senão o evangelho não tinha chegado até nós. Era para eles. Agora, se na sua rejeição nós fomos abençoados, quando eles estiverem debaixo da graça de Deus, quanto mais seremos, queridos. Você pode imaginar isso? Por isso nós temos que orar por eles, porque quanto mais eles forem abençoados, mais vitoriosos, mais nós seremos, porque isso derrama para a gente. A volta do Senhor está certa, segundo 1 Coríntios, não precisa abrir, capítulo 15, a partir do verso 50. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória.
Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Eu sei que muitas vezes você não trabalha cair na casa do Senhor, porque você tem muito que trabalhar. Como nós aprendemos, o Senhor vem primeiro, em segundo a família, ainda temos aí o trabalho e a casa do Senhor. Mas se você tem disponibilidade, trabalhe para o Senhor. Se você não tem disponibilidade, aonde você estiver, você é um servo do Senhor. Ah, eu estou na faculdade, estou no trabalho. Seja luz. Traga pessoas para o Senhor, através do seu testemunho. Muitas vezes não preciso falar nada. O testemunho alcança. Porque muitas vezes os nossos atos falam mais alto que as nossas vozes. Isso é real. Glória a Deus, porque Ele demora em nos corrigir, em nos dar umas palminhas. Ele demora em falar, não, esse daí vai para o inferno. Ele nunca vai dizer isso, meu irmão. E nós também não podemos ser assim. Vamos orar pelo governo corrupto. Como que eu vou orar pelo governo corrupto? Ora para que a mão do Senhor se estenda sobre este governo. Porque nós vamos ser abençoados se o governo for abençoado? Vamos. E não é nem por isso. Nós não temos que olhar o que virá para nós. Porque muitas vezes a gente está com um sapato, pode dar para o outro, abençoar e ficar sem. Não é sempre que vai ser bênção para lá e logo bênção para cá. Não. De alguma forma Deus vai te abençoar. Você tem orado pela sua família? Até por aquela cunhada chata. Eu olhei para elas, mas elas não são chatas não, tá? A sogra. Muitas, às vezes estão de mal com o pai e com a mãe. Eu conheço pessoas assim. Não conversam com eles. Brigaram. Têm feridas de longo tempo. Mas são cristãos. Como isso? Não dá para ser, né, amados? Vamos mudar hoje. E não é só a nossa família. É esse monte de gente que está à tua volta lá no teu trabalho. Esse monte de gente que está à tua volta lá na tua casa. Seus vizinhos. Amém? Ah, então eu vou chegar em casa hoje e vou colocar um hino lá no último. Isso é bom testemunho? Não. Amém? Agora vai um dia chamar o teu vizinho para comer lá tomar um chá, comer uma bolacha com você. Ele vai falar, opa, tem alguma coisa aí. Acho que ele está querendo alguma coisa, né? Não tem problema. De repente ele pode pensar isso, mas você vai provar que é apenas uma demonstração do amor de Deus. Quanto mais pessoas você chegar para perto de você, melhor para você mostrar quem você é e quem é o teu Deus. A sua fama vai se espalhar, porque outras pessoas vão falar, olha, você conhece fulana? Nossa, é diferente aquela pessoa, né? Outro dia eu dei um pisão no calo dela, mas ela falou, não, tudo bem, legal, não tem problema, eu sei que essas coisas acontecem. Não é verdade? Não vai contra qualquer mau humor isso? Vai. Quando você sempre lembre dessa palavra. Quando vier um ganchinho, seja veludo. Você vai ver como vai mudar a outra pessoa. Vai mudar. E tenha certeza que quando você for ganchinho, Deus vai enviar um amado, um abençoado para também te abençoar. Mas não se esqueça do povo que está ao teu redor. Não abandone este barco, meu irmão. Continue orando pelo Brasil. Continue orando pelas autoridades. Não abandone o barco. Seja como Jesus no barco, não como Jonas, que está lá afundando todo mundo que está com ele no barco. Não seja como Jonas.
Esteja debaixo daquilo que Deus projetou para a sua vida. Ele te chamou. Você hoje não é mais você hoje é igreja, é templo de Deus. Amém, queridos? Ele venceu a morte. Ele venceu por nós a morte. Está vencida, eu não vou morrer mais. O meu corpo vai morrer, eu não. Você pode dizer, eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Eu não sou essa carcaça. Eu sou algo que veio da própria narina de Deus, o sopro de Deus. Esse sou eu. O meu corpo muitas vezes quer pecar, quer fazer o que é errado, mas eu não quero. E eu luto contra o corpo. A gente não luta? Não tem tanta coisa que a gente deixa de fazer porque o corpo quer, ele acha legal, ele vai, mas não é lícito. Então o que a gente faz? A gente luta contra o corpo. E é o Espírito de Deus em nós que nos dá autoridade para lutar contra o nosso corpo. Não que ele não vá mais pecar, mas não vai ser algo que está condizente com quem realmente nós somos. Amém? A gente pede perdão, Senhor, perdoa esse templo aqui que ele vai ficar para trás. Eu não, eu vou continuar. Amém, queridos? Que o Senhor possa falar mais ainda no teu coração. Quero cantar um cântico com vocês. Eu pedi para os meninos colocarem a letra. Um dia bem propício, um dia que Jesus ressuscitou. Nós estamos num ano de jubileu, um ano de perdão do Senhor. Todos aqueles que se voltarem para Ele, estarem nessa brecha, vai ser salvo. E isso enquanto nós estamos aqui. Amém, igreja? Deseje sim ver o teu Senhor, mas você não precisa estar lá já para vê-lo. Veja-o aqui, ande com Ele aqui. Permita que Ele trabalhe contigo aqui. Trabalhe com Ele. Siga avante com os teus irmãos. Fique em pé, dá um abraço no teu irmão. Esse é o teu companheiro aqui de guerra. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono no céu. Digno é o Cordeiro, aleluia. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico, um novo cântico ao que se assenta sobre o trono no céu. Diga que Ele é santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso,
vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Santo é o Senhor. Aleluia! A terra está cheia da sua glória. Aleluia! Eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, maravilhado, extasiado. Eu fico ao ouvir teu nome. Mais uma vez, diga, você fica maravilhado. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Igreja, Santo, Santo, erga suas mãos. Rei da glória, louvores àquele que é santo. Ele há de vir, aleluia. Com a criação. Amado, eis o teu povo, Senhor, que rende a Ti, Senhor, o senhorio das suas vidas. Nós rendemos a Ti, Senhor, o senhorio das nossas vidas. Tu és o nosso dono, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Redentor. A Ti, Senhor, clamamos: Santo, Santo, Santo. Não há Deus como Tu. Tu és o maior, Tu és infinitamente Pai de amor, que nos constrange com Teu amor. Derrama sobre nós do Teu amor, Senhor, para que possamos conquistar esta terra, Senhor, para que possamos ser como Teu filho naquele barco, Senhor, em que levanta a sua voz debaixo da Tua unção, debaixo do Teu chamado e declara bonança. Queremos ser assim, Pai. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te aplauda o Senhor. Diga: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele está aqui, Ele está na tua vida, Ele está em nós, Ele está na igreja. Aleluia! Nos espera para as bodas do Cordeiro. Oh, alabaxera, glória, glória a Ti, Senhor. Amém. Que o
Senhor abençoe a tua vida, que aquilo que eu não pude transmitir, que o Espírito Santo continue falando no teu coração. Como a vaca que se alimenta e ela não põe tudo para dentro, ela vai ruminando, triturando, até que faça uma boa digestão. Faça assim, triturando a palavra do Senhor, leia os textos, leia a Bíblia do Senhor, que você vai crescer. É só nos alimentando que nós crescemos, amém, queridos? Tem alguns que crescem para o lado, outros crescem para cima, mas é só nos alimentando que nós podemos crescer, amém? Às vezes a gente não lembra da palavra que foi dita no outro dia, né? E pensa que não está fazendo diferença, mas é que nem a comidinha que a nossa mãe fez quando a gente era pequenininho. Eu não lembro de muita coisa que ela fazia, mas eu sei que ela me fez crescer. Amém. Amém? Me trouxe saúde. E é assim, dia a dia na casa do Senhor, nos alimentando, porque essa palavra alimenta e traz vida. Amém, queridos? Obrigada pela oportunidade. Que o Senhor abençoe, que muitos mais anos de bênção venha, que as estacas se alarguem em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Uma lembrança da nossa comunidade. Obrigada, irmãos. Muito obrigada. Eu sei que a gente tem tantas coisas para contar daqui, né? Você viu lá meus álbuns de foto, né? Vídeos. Uma vida toda. A gente viu os jovens hoje aqui crescendo, né? A ovelhinha Jaqueline, né? Eu tenho lá a fotinha da ovelhinha Jaqueline. Agora aqui, ó. Tá aqui, né? E muitos outros, né? Que a gente está sempre lembrando. E que seja assim até a gente... Se a gente não se encontrar aqui, que seja na glória. Mas a gente está sempre por aí, né? Eu moro perto, né? Está sempre por aqui, estou sempre aqui. Enchendo um pouquinho. Obrigado. Deus abençoe.